Eu recebi um vídeo essa semana, pessoal, aonde estava num debate num canal do YouTube aí, e tinham dois teólogos, dois pastores, dois teólogos. E tinha um pastor, um teólogo lá, dizendo que o dízimo não é para graça, o dízimo não é para os dias de hoje. E falando isso acertadamente, corretamente. O dízimo não é para hoje. Hoje é a oferta voluntária. Quando você quer dar, quando você pode dar. Se você não quer dar e não pode dar, não tem problema. Você não vai ser condenado, sofrer nenhuma sanção da parte de Deus por causa disso. Já tinha outro teólogo lá dizendo que sim, que o dízimo é para ser pago sim hoje. E ele usou o texto de Hebreus. Só que quando esses caras vão pregar na igreja, eles falam, né, que tem que dar, que tem que pagar, que tem que devolver, tá aí, tal, tal. Só que no debate não, no debate lá, como o outro fez fazendo perguntas lá, ele acabou que não é obrigatório não, se a pessoa não der, é para dar, mas se não der também não é obrigatório não. Eles fazem isso, né? São desonestos. Na igreja, por CIES, tem que dar, é obrigatório, tem que dar, é voluntário, mas tem que dar, é espontâneo, mas tem que dar, se não der, tá roubando a Deus, essa coisa toda. Então não é espontâneo. Se tá roubando a Deus, não é espontâneo. Só que, na verdade, irmão, o dízimo não é por dia de hoje. E se você tem dúvida sobre isso, eu tenho um livro a respeito disso, você que é novo no canal e não pegou ainda. O dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. É um livro digital, de graça, você não paga nada, lá pelo WhatsApp do Ministério. Tá passando embaixo aqui, ó, toda hora aqui. Tá passando toda hora aqui embaixo aqui, ó, o contato aqui, tá, ó, peça gratuitamente o livro, dízimo não é obrigatório. É um livro digital, você recebe lá pelo próprio WhatsApp, tá? Lá não aceita ligação, tá? Você manda mensagem, eu quero o livro do dízimo, você recebe de graça. Aí vamos ver o que realmente esse texto está mandando a gente dar o dízimo, é uma normativa para a igreja. Ele vem falando sobre Melquisedeque, verso 1, capítulo 7, era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ninguém sabe nada dele, ninguém sabe, só sabe que ele era rei de Salém, sacerdote de Deus, ninguém sabe que tipo de sacerdócio ele exercia, já que a lei ainda não estava em vigor, não existia lei ainda, foi muitos anos antes da lei, não sabe que tipo de sacerdócio ele exercia, enfim, tipo de serviço ele prestava para Deus, mas o texto diz que ele era um sacerdote. Encontrou-se com Abraão quando Abraão voltava depois de derrotar os reis. Abraão foi resgatar Ló, né? Foi lutar lá contra, se eu não me engano, 7 reis, e venceu a batalha, trouxe Ló de volta e trouxe também um despojo da guerra. O que é o despojo da guerra? Cada exército vencedor iria lá nos soldados mortos, no acampamento do exército derrotado, e pegava o que eles tinham lá de precioso, ouro, prata, tudo que tivesse precioso levava. Bom, e Abraão estava nessa batalha, venceu a batalha, e voltando lá com os companheiros dele que foram para essa guerra. Os 318, né, que foram para essa guerra lá com Abraão. E quando Abraão voltou, depois de derrotar os reis, verso 2. Não, aqui, ó, Melquisedeque, aqui, ó. E esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando Abraão voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Melquisedeque abençoando o patriarca Abraão. Você observe que a nação judaica nem havia nascido ainda. Deus escolheu Abraão para, por meio de Abraão, nascer a nação judaica, gerar a nação judaica. De Abraão viria Isaac, de Isaac viria Jacó, e de Jacó viria os 12 patriarcas que foram para o Egito no tempo de José, 76 pessoas, e voltaram de lá já a nação, 3 milhões de pessoas mais ou menos. Pronto, é isso. Aí quando Melquisedeque abençoou Abraão, verso 2, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai nem mãe, claro que ele tinha pai e mãe, né? Só que a história não relata pai e mãe deles, de Melquisedeque. Sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de vida, ele não conta nem quando ele nasceu, nem quando ele morreu, né? Foi feito semelhante ao Filho de Deus, e ele permanece sacerdote para sempre. Então ele está falando o quê? Que Melquisedeque era um tipo de Cristo.
Ele não era Cristo, ele não era o Cristo. Ele era um tipo de Cristo. Você sabe que na teologia existe a tipologia. É uma matéria da teologia, tipologia. E tem as coisas que são um tipo de Cristo. Por exemplo, o Cordeiro da Páscoa, que o judeu matava, era um tipo de Cristo. Então tinha a tipologia. Uma coisa no passado que representava alguma coisa do futuro. Então, esse Melquisedeque era um tipo de Cristo. Vamos lá. E já disse aqui que Abraão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. Considera a grandeza desse homem, quem? De Melquisedeque. Considera a grandeza de Melquisedeque, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu os dízimos dos despojos. Ele comparou Melquisedeque a um tipo de Cristo, e falando que Melquisedeque era tão grande que o próprio Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Agora, o dízimo de quê que Abraão deu a Melquisedeque? O dízimo dos... Se a gente tivesse lido só aqui, só o verso 2, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Opa, Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo aqui. Tá aqui, a Bíblia está dizendo. Mas como para a exegese ser bem feita, a gente precisa deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia. E ler o texto dentro do seu contexto, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, Abraão deu dízimo de tudo. Mas tudo o que? Abraão deu o dízimo dos despojos. Tá dando para ver aí, pessoal? Onde eu estou marcando, tá? Estou marcando para vocês verem bem. Abraão. Olha a grandeza desse Melquisedeque. Até Abraão, o patriarca, deu o dízimo dos despojos. Logo, significa o quê? Que Abraão não era dizimista recorrente. Não existia... Abraão não era dizimista recorrente. Abraão não dava o dízimo todo mês ou todo ano. Não. Abraão deu o dízimo apenas uma única vez e deu o dízimo do despojo da guerra. Ele foi para uma guerra, venceu, pegou lá pertence dos inimigos que perderam a batalha, levou para ele e lá pegou 10% e deu para Melquisedeque. Pronto. Abraão fez. Ah, mas porque eu disse foi dado antes da lei. O sábado também foi dado antes da lei, você sabe disso, né? Lá em Gênesis já Deus manda guardar o 7º dia. A circuncisão também foi dada antes da lei, inclusive por meio do próprio Abraão. A circuncisão foi dada antes da lei. O próprio Abraão. Esse Abraão que deu o dízimo aí, o dízimo foi dado antes da lei. Esse Abraão também aí fez a circuncisão também antes da lei. Hein? Tá bom. Então isso aqui tudo está acontecendo antes da lei. Abraão praticou a circuncisão antes da lei. Deus exigiu a guarda do sábado antes da lei, lá em Gênesis. E antes da lei, Abraão deu o dízimo uma única vez na vida dele ao sacerdote Melquisedeque, e não foi dos bens que ele possuía. Ah, vai lá em casa, diz a Sara que manda 10% de tudo lá. Não. Dos despojos da guerra. Só disso. Mas vamos lá para o texto. Então, se é para dar o texto, de acordo com para dar o dízimo, de acordo com o que Abraão deu antes da lei, aí já vai, você vê que já vai perdendo a força, né? Verso 5. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Quem é que requer? A lei. A lei requer que os sacerdotes... Nós temos a lei hoje ainda, pessoal? Não, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Se você não crê, tudo bem, então a lei vale para ti. Está anulando o sacrifício de Cristo, vai ser condenado, vai para o inferno. Mas o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Mas a lei requer 2 sacerdotes. De quem? Dos sacerdotes. Sacerdote.
Tem sacerdote hoje? Tem. Quem são os sacerdotes de hoje? Eu, você, o Maurício Vieira, o Marcílio Vieira, a Vanusa Junqueira, o Luciano Tel, o Melquisedeque Oliveira Bispo, o Zezinho Oliveira, a Joelma Crisóstomo, Francisco Canindé. Nós somos sacerdotes hoje. Mas essa lei aqui requeria que os sacerdotes da casa de Arão, da tribo de Levi, da casa de Arão, tá aqui, ó. A lei requer que os descendentes, que os sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, recebam o dízimo do povo. Isso é dos seus irmãos. Então a lei requeria que o dízimo fosse pago aos sacerdotes, fosse pago do povo judeu para o sacerdote da tribo de Levi. Embora esses sejam descendentes de Abraão, mas a lei exigia isso. Verso 5. Este homem, porém, esse Melquisedeque, que não pertencia à linhagem de Levi, ele não era da linhagem de Levi, ele recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha a promessa. Por que está falando isso? Esse homem Melquisedeque, que pertencia à linhagem de Levi, não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo do próprio Abraão e abençoou Abraão, que, sem dúvida nenhuma, o inferior abençoado pelo superior, ou seja, Abraão era inferior a Melquisedeque. Tão grande era Melquisedeque que Abraão, além de ter dado o dízimo, foi abençoado por ele. Sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimo, aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Aqui aonde? Aqui no meio dos judeus, no meio dos hebreus, diante da lei, recebem dízimo homens que morrem, sacerdotes que morrem. Ali, porém, lá atrás, no tempo de Abraão, lá, recebeu dízimo aquele que testifica que vive. Ele Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. E podemos até dizer, verso 9, que por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Quem é que recebe dízimo? Levi. Tribo de Levi. Quem recebe o dízimo. Aí, como ainda estava nas entranhas de Abraão, que Abraão não tinha gerado nenhum filho ainda, mas Levi seria um dos descendentes de Abraão lá na frente, então até Levi pagou o dízimo. Ele está mostrando a grandeza de Melquisedeque. A grandeza desse personagem, para comparar ele com Cristo. Ele fala que Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo porque ainda estava nos lombos de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Preste atenção nisso aqui agora. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aqui ele está falando o seguinte, que o sacerdócio levítico é imperfeito. Recebeu a lei, mas é imperfeito. Mas se levantou um outro sacerdote, que não é da tribo de Levi, mas é da ordem de Melquisedeque, falando de Cristo. Não é da casa de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, falando de Cristo. Aí ele continua. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Ou seja, sacerdócio levítico mudou. Não é mais da casa de Arão. Agora é da descendência de Melquisedeque, é o próprio Cristo. Então, mudando o sacerdócio, faz mudança também de lei. Observe se ele continua falando de dízimo aqui agora. Qual é a finalidade dele aqui com esse argumento? Ele está mandando a igreja pagar o dízimo? Em algum momento aqui ele colocou o dízimo como normativa para a igreja? Em algum momento ele está dizendo, não, agora a igreja tem que pagar o dízimo. Antes era o povo de Israel que pagava o dízimo para o sacerdote levítico. Agora a igreja tem que pagar o dízimo para Cristo. Ele está trazendo essa normativa para nós? Não.
Por que ele está argumentando essas coisas? Falando de que Melquisedeque foi lá abençoar Abraão, recebeu o dízimo de Abraão, e tá. A carta aos hebreus, quem são os hebreus? O povo judeu. O povo que tinha lei. O povo para quem Cristo veio para o que era o seu não receberam. A carta aos hebreus é um esforço do autor para tentar convencer aqueles hebreus que a lei findou, que a lei terminou, que a lei foi concluída, que agora nós estamos na graça. A carta aos hebreus é isso. Aí, por isso que ele usa aqui a figura do dízimo, a figura de Abraão, do sacerdócio levítico. Em outras passagens, ele fala das festas judaicas. Porque ele está mostrando para os hebreus que houve uma transição, que houve uma mudança da lei. Em momento algum, você vai ver aqui ele colocando o dízimo, o sábado, a circuncisão, como uma normativa para a igreja. Mudou o sacerdócio, faz também mudança de lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu no altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procede de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque levantar o sacerdote. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele sim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, porque Jesus é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, aí agora nós temos que dar o dízimo para ele? Quantas vezes Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Uma vez. De quê? Do despojo da guerra. Então, se fosse uma normativa para nós darmos o dízimo a Jesus, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque, então nós íamos também dar uma única vez na nossa vida, que Abraão só deu uma vez na vida dele, e nem deu dos bens dele, deu do despojo da guerra lá, que ele foi lá vencer o exército inimigo, deu despojo da guerra. Então, pronto. Era para ser desse jeito. Mas a verdade é que o texto, irmão, ele não está mandando dar o dízimo. Ele está argumentando, contando a história, usando os exemplos, para mostrar agora que houve uma mudança de sacerdócio e há também uma mudança de lei. Que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Que agora estamos na graça, no novo pacto, na nova aliança. É isso que ele está tentando mostrar. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote eternamente. Melquisedeque não tem começo de dia, nem fim de dia, ninguém sabe a história dele, nem pai, nem mãe, nem genealogia, nada disso. Aí coloca ele como um tipo de Cristo. E isso ele tentando convencer os judeus, os hebreus. Por isso que ele está usando a figura de Abraão e mostrando que Cristo é maior do que Abraão. Você lembra? Ele está contando, vamos lá, no Cearenseis aqui. Né? Faz de conta que eu sou autor aos hebreus. Falando, olha, você lembra que Abraão, nosso pai, o patriarca, a figura mais importante dos judeus, de onde se originou a raça judaica, você lembra que ele foi abençoado por um sacerdote, Melquisedeque, que até deu dízimo para ele? Embora Abraão seja tão grande, mas tinha um maior que ele. Você lembra que era Melquisedeque? Lembro, sim, lembro. Sou judeu falando. Lembro, sim, pois é. Agora, esse Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Ele está acima de Abraão também. Ele agora assumiu o sacerdócio, não é mais da tribo de Levi, agora é ele. Ele é o sacerdócio. E como ele agora assumiu o sacerdócio, e não é mais da tribo de Levi, então, havendo mudança de sacerdócio, há também mudança de lei. Está entendendo? A lei mudou agora, houve mudança de lei, não é mais aquela lei de Moisés agora, a mudança de uma lei nova, agora é Cristo. Novo pacto, nova aliança. É isso que ele está falando. Aí o hebreu diz assim, estou entendendo. Para nós é difícil entender isso, né? Nós somos judeus, não somos hebreus, não conhecemos direito a cultura, essas coisas, mas para um judeu ler isso aqui, um hebreu ler isso aqui, ele entender perfeitamente o que é que o autor aos hebreus está tentando explicar.
Ora, se até ali, aquele momento, até aqui, desse momento, enquanto esse autor escrevia essa carta, o judeu continuava dando o dízimo para o sacerdote, todos os continuavam. Enquanto o autor aos Hebreus está escrevendo essa carta, falando tudo isso aqui, os judeus estão lá dando dízimo todo ano para o sacerdote, todo ano, por levita, todo ano. Todo ano. Aí aqui tu acha que ele vai escrever a carta para os hebreus, diz, olha, é para vocês parar de dar o dízimo para o sacerdote, viu? É para vocês dar o dízimo agora para a igreja agora, para os apóstolos. Não está falando isso aqui em momento algum, meu. Em momento algum. Pelo contrário, ele está falando para os hebreus que acabou-se, aquela prática velha da lei, isso acabou-se. Que aquilo não tinha mais valia, aquilo já se concluiu, já terminou, findou já. Aí tu já imagina que o autor aos Hebreus tentando convencer os hebreus de que houve uma mudança de sacerdócio, agora é Cristo, houve uma mudança de lei também. Aí agora vocês têm que parar de dar o dízimo para os sacerdotes, para os levitas, que vocês continuam dando todo ano, que eles continuavam. Aí agora vocês têm que dar para os apóstolos, para a igreja. Me mostre na Bíblia onde é que tinha alguém trazendo dízimo para a igreja, no tempo dos apóstolos. Não tem, irmão, não tem. Aí os caras pegam esse texto aqui e vão fazer marabalismo do jeito que querem, para poder colocar mioleira na cabeça do povo, que o autor aos Hebreus está dizendo que é para a igreja dar o dízimo. Não é. Não tem nada a ver o texto em relação a isso. Ele está dizendo que o precedente mandamento, que a lei, é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Tornou-se inútil e fraco. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, que é a graça. Ele está dizendo, ó, ele está falando para o hebreu isso aqui. O cara falar para o hebreu, o autor dos hebreus falar. Olha, o mandamento que veio antes, o precedente mandamento da lei, foi abrogado por causa da fraqueza e se tornou inútil. Pois a lei não aperfeiçoou coisa nenhuma. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Eu queria chegar a Deus através da lei, mas ela não aperfeiçoou, ela tornou-se inútil. Agora, graças a Deus, verso 19, né? Graças a Deus, dessa sorte, foi introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Uma esperança melhor foi introduzida para a gente chegar a Deus, não é mais pela lei, pelos caminhos da lei, pelos viés da lei. Não. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, aqueles da lei, mas este Jesus com juramento, por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo que Jesus está se tornando um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, pelo próprio juramento do próprio Senhor. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito mediador, foi feito fiador, mediador. Olha, colocando na mioleira do judeu agora uma aliança melhor. Você está vendo agora? Os meus para chegar a Deus não é mais a lei, agora é um caminho novo, é a graça, é Jesus. Ele trouxe uma aliança melhor. Verso 23, e na verdade aqueles levitas da lei passada que findou, foram feitos sacerdotes em grandes números, porque pela morte eles eram impedidos de permanecer. Mas esse, Jesus, porque permanece eternamente, é um sacerdócio eterno, perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando da importância, da grandeza do mistério de Jesus. Olha, você lembra o sacerdote levítico? Tinha que ter muitos, porque eles morriam. Aí tinha que ter outro para substituir. E o sacerdócio novo agora não. Da graça agora não. Ele, Jesus, foi feito um sacerdócio perpétuo, eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E esse Jesus tem um sacerdócio perpétuo, eterno, que nos representa diante de Deus eternamente, ele pode nos salvar, porque vive sempre para interceder por nós.
porque nos convinha tal sumo sacerdote. Era necessário, era preciso um sumo sacerdote tal, santo, inocente, imaculado, ou seja, sem pecado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus. Que não necessitasse, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todo dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Porque isso ele fez uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Você falando da sublimidade, da grandeza do sacerdócio de Cristo, que é mais sublime do que o céu, e compara com o sacerdócio levítico, da casa de Arão, o sumo sacerdote, que todo dia precisava oferecer sacrifício por ele, depois pelo povo. E Jesus não precisava disso, não tinha pecado, imaculado, separado dos pecados, verso 26. E no verso 27 ele diz que esse sacrifício para perdoar os pecados do povo, ele ofereceu uma única vez, e foi o sacrifício de si mesmo, de modo que não precisa mais oferecer sacrifício todo dia. Porque mostrando a grandeza, a sublimidade do sacerdócio de Cristo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento de Deus, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, observe o capítulo 8 de Hebreus, irmão. A finalidade do capítulo 7, aliás, de Hebreus, não é pedir o dízimo. Ele trouxe narrativas, exemplos históricos de Moisés, de Abraão, de Melquisedeque, do dízimo, da bênção que Abraão recebeu, do dízimo que Abraão deu, Melquisedeque, não, para falar da grandeza do sacerdócio de Cristo. Dizer que esse texto, um teólogo, abrir a boca para dizer que esse texto, olha, para dizer que esse texto está dizendo que o dízimo é normativa para a igreja, ele está desrespeitando o contexto. Ele está desrespeitando o contexto. A finalidade do capítulo 7 de Hebreus não é pedir o dízimo, é mostrar a grandeza do sacerdócio de Cristo, a superioridade do sacerdócio de Cristo em detrimento do sacerdócio levítico. É isso. A carta aos Hebreus, quando cita guarda de sábado, dias de festa, circuncisão, dízimos, ou qualquer outra coisa concernente à lei, é o autor se esforçando, tentando provar para os hebreus, né? A carta aos hebreus, carta para os hebreus, tentando provar para os hebreus que houve uma transição, que a lei findou, que agora nós estamos da graça, que aquele sacerdócio que ainda está em exercício, está ali ainda fazendo sacerdócio, não é mais necessário. Agora nós temos um sacerdote que está no céu, e aqueles sacrifícios, depois ele vai falar, lá na frente, do capítulo 8, ele vai falar dos sacrifícios que eram feitos de acordo com a lei, as oferendas, cardeiros, bois, pombinhas, que eram feitos. Ele vai dizer que aquilo tudo era sombra. Então, a carta aos hebreus, criatura, coloca na tua mente que é um esforço do autor para mostrar para os hebreus que vão ler que houve uma transição, que a lei findou, agora é graça, que o antigo pacto findou, agora é novo pacto, que a antiga aliança terminou, que agora é nova aliança, que o sacerdócio levítico findou, agora é o sacerdócio de Cristo. Não é para pedir dízimo, nem mandar guardar sábado, nem dia de festa, nem de lua, e nem nada disso, irmão. Em nome de Jesus. Um leigo não entender isso, até compreendo. Mas um cara dizer que é teólogo e tentar usar esse texto para defender a prática do dízimo, irmão, aí é duas coisas. Ou ele não aprendeu nada na teologia, ou ele é um teólogo desonesto, mentiroso. Ok. Contribuições são necessárias na igreja? São. Mas eu lhe aconselho, dê contribuições em igrejas bíblicas. Você está vendo o que o Valdemiro faz lá com o dinheiro que ele recebe dos fiéis. O cara ficou multimilionário, né? E agora vive chorando para pedir o povo já lascado, desempregado, ganhando merreca para sobreviver, pedindo o povo para sustentar o luxo dele e enfim, e pagar os programas de televisão para poder continuar aparecendo e estar em evidência. A contribuição para igrejas bíblicas, voluntariamente, quando você puder. Você pode dar? Então dê. Quanto? De acordo com o seu coração. Eu estou com muita vontade de abençoar esse ministério. Quanto é que eu dou? 10%? Não. Dê de acordo com o seu coração, que não vai fazer falta para o sustento da tua casa. Aí você vai e pega lá o valor que você entende,
todo o seu coração, com amor e com alegria, e não vai fazer falta para minha casa de maneira alguma isso aqui, e vou dar para abençoar esse ministério, para ajudar esse ministério, essa obra. É assim que você tem que fazer. E não com o negócio de Hebreus capítulo 7, que está mandando dar o dízimo. Pelo amor de Deus, para com isso.